Se você observar qualquer economia global, ela está na maioria das vezes crescendo. Não sempre de forma consistente, todo ano, mas no longo prazo ela cresce sim. Os mercados, particularmente o mercado de ações, reflete isso. Se esse mercado de ações reflete a economia como é em alguns países desenvolvidos, com bolsa grande, muitas empresas, o faturamento geral dessas empresas, dessa economia também vai crescer. E o índice que reflete isso é, por exemplo, o S&P para os Estados Unidos, ou aqui para nós o índice Bovespa e Ibovespa. Bom, esse índice é uma média do crescimento da bolsa. Obviamente, 100% dos investidores vão querer superar essa média, o que é impossível. Se existe uma média, você logo pensa que metade vai ficar acima dela e a outra metade abaixo, só que a realidade é um tanto mais cruel no mercado, porque na verdade são poucas pessoas que ficam bem acima da média e muitas pessoas que ficam abaixo da média lá na base. É uma distribuição assimétrica. O que isso significa é que para você ser um dos que ficam acima da média, você precisa pensar em coisas fora do consenso. O Howard Marks fala que investir não é estar certo, mas sim estar mais certo do que a média. Então ele propõe o que chama de pensamento do segundo nível, que é pensar de forma independente da maioria e pensar, inclusive, melhor. Se existe uma ação que a maioria considera boa, provavelmente você já está pagando caro por ela. A maioria confunde investir fora do consenso com ir contra o consenso. São duas coisas bem diferentes. Ir contra o consenso é apostar que está todo mundo errado. E convenhamos, é bem difícil a maioria estar errada e você estar certo. Você não escapa do efeito manada apostando contra a própria manada. Você escapa pensando de forma independente. Essa frase é inclusive do Peter Thiel, fundador do PayPal. É bem verdade que as opiniões de consenso no mercado, na maioria das vezes, acabam sendo corretas. E mesmo quando se mostram erradas, esse erro acaba sendo revelado muito tempo depois do que você imagina. E aí você não consegue manter a posição apostando contra uma tendência mais longa do que você imaginou. Uma das maneiras não tão convencionais de fugir do consenso é se deslocar fisicamente mesmo, de onde tudo acontece. O John Templeton, por exemplo, se mudou para as Bahamas e dizia que a grande vantagem de lá era porque o jornal Wall Street Journal chegava atrasado. De lá, Templeton se tornou um dos maiores investidores da história. E tem, óbvio, o Buffett e o Munger, que moram no meio do Nebraska. A coisa mais famosa lá, depois, obviamente, dos dois maiores investidores do mundo, é o sorvete de milho. No dia exato da quebra do Lehman Brothers, em 2008, por exemplo, o Buffett estava num resort no Alasca.